nosso principal foco como empresa? Modelo de eficiência, um balanço da gestão da Epagre de 2019 a 2022. Modernidade e qualificação garantiram resultados positivos e fortaleceram ainda mais a agricultura catarinense. Integração lavoura, pecuária, floresta. Veja as vantagens que as nogueiras Pecan trazem para o sistema. E ainda, receita típica desse fim de ano. Diretamente da culinária alemã, aprenda a fazer um bolo de melado batido, acompanhado da cobertura de merengue. Irresistível! Olá, sejam todos bem-vindos ao SC Agricultura. Combinar árvores, pastagem e gado em uma mesma área é uma estratégia de produção que inclui os principais elementos da sustentabilidade, ou seja, o econômico, o social e o ambiental. Com a crescente preocupação sobre o meio ambiente, são necessárias ações para reduzir os impactos na produção agropecuária. Os sistemas silvipastoris, com o uso da nogueira Pecan, se encaixam como uma prática capaz de atender essa demanda. O sistema silvipastoril é uma combinação de árvores, pastagens e gado numa mesma área e ao mesmo tempo. Além de oferecer opções de renda às famílias agricultoras, esse sistema de produção tem menor impacto ambiental e promove o bem-estar animal. Dentre as espécies que se adequam ao sistema silvipastoril está a nogueira Pecan. No Brasil, a implantação dela em meio às pastagens ainda é recente, mas se mostra muito promissora. Aqui, vocês estão vendo, aqui ele engorda bois na mesma área em que ele planta e colhe noz Pecan. Então, já tem a vantagem econômica. Na mesma área, ele gera renda com a venda, com a engorda dos animais e também com a venda da produção das nozes que agora estão no final do enchimento. Aqui nesse sistema, a pastagem onde eles estão pastejando, onde eles vivem, ela está sombreada. Nos dias muito quentes, eles ficam mais na sombra. Nas horas frias, inclusive, a outra vantagem da noz Pecan, as horas frias são no inverno. No inverno, essas são plantas de folhas caducas. No inverno, elas não têm folhas, então não existe sombra no inverno. E aí o sol bate em cheio e é o que a gente quer. A gente quer, no verão, sombra e no inverno que tenha mais sol. A outra vantagem também é da própria foragem. Essas plantas com as forrageiras, as pastagens, nas horas muito quentes, elas não fazem fotossíntese, está muito quente demais. Aí com o sombreamento, a produção dessas pastagens no verão aumenta aí na faixa de 15%, por causa do conforto que também as plantas têm. Aqui o Turóssi tem uma mistura de pastagens. Tem aquelas que são mais adaptadas ao sistema de sombreamento e tem aquelas que são menos adaptadas. O amendoim forageiro, por exemplo, ele vai muito bem num sistema mais sombreado. E aqui também tem a missioneira gigante que também se adapta muito bem a um sistema mais sombreado. Voltando a repetir, sombreado no verão, que no inverno nós não temos sombra porque as plantas estão sem folhas. A noz Pecan eu acabei priorizando por causa da questão da renda. É uma planta, é uma árvore que dá uma renda muito interessante. Uma planta dessa de noz Pecan que agora estão carregadas de frutos, ela no auge, essas aqui estão com 7 anos, mas no auge da produção lá pelos 20 anos, ela chega a produzir de 80 a 100 quilos de nozes por árvore. E eu trabalhava muito com fumo, mas eu via o final do fumo que estava próximo, né? E eu não queria que meus filhos ficassem no fumo. Então a gente procurou a Epagre e começou essa ideia. Foi um primeiro passo meu foi a Epagre. Tá? Eu acho que aqui tudo vale a pena, porque é o seguinte, o gado dá renda, a nozes dá renda, todas as frutas dão renda. A comercialização da noz Pecan, o principal mercado consumidor é o estado do Rio Grande do Sul, né, para a indústria. Mas a propriedade aqui da família da Brígida e do agricultor Orivaldo Turóssi comercializa aqui no município de Morro da Fumaça, né? Os supermercados do município absorvem a produção
E também tem a venda direta ao consumidor, então as pessoas vêm aqui na propriedade, né? O pomar foi implantado em 2015, né? Então o ano passado já teve uma comercialização, uma produção significativa, então tem uma renda garantida, sim, na propriedade mesmo. Já na propriedade do seu Neco, ainda no município de Morro da Fumaça, o cultivo de noz-pecan proporciona sombra para as vacas leiteiras. O primeiro interesse que eu tive foi quando surgiu o negócio do piqueteamento. Aí eu fiz tudo isso aqui de piqueteamento. Aí veio a ideia a nozes para fazer o assombramento, e aí eu pensei assim, eu como gosto de fazer tudo que é novidade, e eu aí então me interessei pelo assunto, para ter o assombramento por gado e ter a pastagem. Que eu também não acreditava muito que daria certo, né? Ver a noz ali, a árvore e pasto embaixo. E aí consegui, né? Aí eu fiz o plantio para ele, encomendei uma muda, ele trouxe a muda. Deu um trabalho bastante, que isso é judiado para fazer, porque as covas são grandes. Aí fiz isso aí, passei um pouquinho de trabalho no começo, que isso. Hoje eu já tenho outro plano, se for para plantar. Seria no lugar, primeiro fazer o arvoredo, depois a grama embaixo. Porque ela requer muito cuidado com o gado, com as vacas. Porque elas gostam muito da folha dela, elas estragam muito, você tem que ter um cuidado maior. A noz-pecan, ela, de pé franco, ela demora em torno de 15 anos para começar a produzir. Mas isso aqui são variedades híbridas e enxertadas. Então, no segundo ano, ela já está florescendo. Mas como a planta ainda é pequena, a gente recomenda que não deixe produção. Mas no segundo ano, ela já está florescendo e já está frutificando. A gente recomenda que só a partir do 4º ano que deixe alguma produção, já para começar a sentir o gosto de colher e comer noz-pecan. Culinária alemã em destaque aqui no SC Agricultura. Aprenda a fazer um bolo que ganha um toque especial com um melado batido. Nós mostramos em instantes, aguarde só um pouquinho. Você vai ver agora o preparo de uma receita da culinária alemã que utiliza como base um ingrediente típico do oeste catarinense. A dica de hoje vem do município de São Carlos, onde a produção do melado batido segue até hoje as tradições e costumes dos imigrantes. Aprenda então a fazer o bolo de melado batido com cobertura de merengue, uma ótima opção de sobremesa ou para o café da tarde que vai te surpreender. Olá, meu nome é Lilian Mortari Castellani, eu sou extensionista social do município de São Carlos e a receita que nós vamos ver hoje é o bolo de melado batido. Para a receita do bolo nós vamos precisar de 3 ovos, 1,5 xícaras de melado batido, 1 xícara de nata, 1 xícara de leite, 1 colher de fermento em pó, farinha de trigo, cerca de 2 xícaras, e cravo e canela em pó a gosto. Para fazer a cobertura, o merengue, nós vamos precisar de 2 claras e 6 colheres de sopa de açúcar refinado. Para começar, então, nós vamos colocar os ovos, a nata, e agora o melado batido, 1,5 xícaras. Agora esses 3 primeiros ingredientes a gente vai bater na batedeira. Não precisamos bater muito, só para misturar, o suficiente para misturar. Agora nós vamos adicionar a metade do leite, bater mais um pouco.
Agora vamos colocar o resto do leite, não colocamos tudo de uma vez para não respingar. Vamos bater mais um pouco e começar a colocar a farinha. E agora vamos colocar também aos poucos a farinha. Aqui tem 2 xícaras, vou colocar mais ou menos a metade. A gente vai colocar aos poucos a farinha para bater, para não respingar e também para ver o ponto. Esse é o ponto da massa. E agora nós vamos acrescentar o fermento em pó. Uma colher rasa de canela em pó. E uma colher rasa de cravo em pó, ou a gosto também. E agora, para finalizar, nós vamos misturar. Nós vamos colocar o bolo numa forma untada e depois de untada com óleo, com banha ou manteiga, a gente vai colocar açúcar. É uma dica para substituir a farinha. O açúcar, para colocar aqui por cima, ele vai ajudar o bolo a soltar bem mais fácil e não vai ficar aquela crostinha de farinha. É uma dica boa aqui para usar para o bolo não ficar grudado no fundo. E agora vamos colocar a massa e colocar o bolo para assar. A massa vai ao forno por 30 a 40 minutos, 180 graus, até que comece a desgrudar dos lados e se a gente colocar um palito, fique sequinho. Enquanto o bolo está no forno assando, nós vamos preparar a cobertura, que é um merengue. E aí nós vamos colocar 2 claras e 6 colheres de sopa de açúcar refinado. Nós vamos misturar bem. Até o açúcar ficar bem misturado na clara. Depois de bem misturado, a gente vai colocar essa mistura no banho-maria. Então, uma panela e um recipiente que pode ir ao fogo de vidro. Na panela um pouquinho de água, né, no fogo. E a gente então vai aquecer essa mistura até que o açúcar fique dissolvido. A clara vai aquecer, então isso impede que a gente tenha qualquer contaminação, se tivesse alguma contaminação nesse ovo, e vai fazer com que esse merengue também seque mais rápido. Então agora a água do banho-maria já está bem quente, fervendo praticamente, e a nossa clara então ela ficou bem mais líquida e o açúcar já está todo diluído, já não tem mais nenhum grânulo de açúcar. Então esse é o ponto para a gente levar para a batedeira e fazer o nosso merengue. Da panela então a gente vai com essa mistura ainda quente para a batedeira e vamos bater até o ponto de clara em neve, vai ficar bem branquinho. Bom, depois do bolo assado, já esfriou um pouco. O ponto, então, é quando ele vai soltando aqui nas bordas, né, que ele tá assado. Esfriou um pouquinho, a gente então vai cobrir com esse merengue que a gente fez. Antigamente, então, essa era a receita de cobertura do bolo, o merengue. Bom, então a gente finaliza, né, com essa camada do merengue e tá pronto o nosso bolo de melado com a cobertura de merengue. Bom, então vocês aprenderam o bolo de melado batido, uma receita típica da culinária alemã, utilizando também um ingrediente típico da região extremo oeste de Santa Catarina, que é o melado batido.
Dentro das receitas típicas da culinária alemã, aqui no município de São Carlos, a gente fez já 4 edições do concurso de culinária alemã, resgatando receitas como essa. Essa receita é uma receita da panificadora Sabor Caseiro, da agricultora Marisa Lauschner, ela que desenvolveu essa receita. Se vocês quiserem encontrar outras receitas típicas da culinária alemã, vocês podem encontrar nesse livro que tem várias receitas e que também está disponível para livre download no site da EPAG. Gestão da EPAGRE 2019 a 2022. Modernização aprimora o desempenho da empresa, que é modelo de eficiência para o Brasil. É daqui a pouco, até mais. Uma gestão que é modelo para o Brasil. Eficiência, transparência e modernidade asseguraram resultados positivos nos 4 anos em que Edilene Steinwander esteve na presidência da EPAGRE. Os investimentos e economia de recursos públicos melhoraram ainda mais os serviços prestados à sociedade. Em entrevista ao SC Agricultura, Edilene fala mais sobre os desafios e conquistas frente à EPAGRE, referência em pesquisa agropecuária e extensão rural. É uma empresa presente em todos os municípios catarinenses. E qual foi o foco principal desse grupo gestor para que as ações chegassem ao maior número possível de agricultores, pescadores, jovens? Na verdade, eu digo que a EPAGRE, ela tem um grande desafio. E quando se tem grandes desafios, só consegue ser eficiente se tu tem foco de trabalho. Então, qual é o nosso principal foco como empresa? É produzir alimentos saudáveis, qualidade boa, quantidade necessária, a um preço acessível para os consumidores. E nós temos que ser a ferramenta, o método, a metodologia para que tudo isso aconteça. Então, o nosso grande foco sempre foi que todas as principais tecnologias, inovações, conhecimentos chegassem até o maior número de famílias, mas que esse conhecimento fosse transformado, de fato, aplicado na propriedade. Não basta levar informação. Nós, como extensionistas, pesquisadores, nós somos agentes de desenvolvimento. Então, nós precisamos fazer com que esta informação que chegue se transforme de fato em conhecimento para que ocorra a mudança. Então, nós buscamos qualificação profissional, ferramentas de trabalho, para que essa informação chegue ao maior número de produtores, mas mais do que isso, nós precisamos garantir que o desenvolvimento do meio rural, pesqueiro, marinho do nosso estado, ele seja baseado na sustentabilidade. Então, nós trabalhamos a área produtiva, sim, mas nunca esquecendo que ela é feita por pessoas, por famílias. Então, vem todo o trabalho social, trabalho com jovens, com mulheres. E se nós produzimos e as pessoas são a forma de que a produção chega, nós produzimos num ambiente. Então, nós precisamos ter essa visão que o desenvolvimento é baseado em ações sociais, econômicas e ambientais. E isso nunca foi esquecido em nenhuma das ações da EPAGRE. A modernização da empresa sempre esteve pautada por esse atual grupo gestor. Quais foram os alcances nesses 4 anos, Edilene? Começamos fazendo uma reestruturação das unidades da EPAGRE, principalmente no viés da extensão rural. Unificamos gerências regionais, fortalecemos as gerências regionais, porque de nada adianta termos várias unidades com poucas pessoas ou enfraquecidas. Então, fizemos uma reestruturação de unidade física,
Depois, mesmo antes da pandemia, nós já tínhamos tomado a decisão de fazermos uma grande modernização do nosso parque de máquinas de informática para que pudéssemos fazer reuniões virtuais, capacitações online, e nesse momento chega a pandemia, quando nós já estávamos com praticamente todos os escritórios municipais atendidos no quesito de melhoria de equipamentos de informática. Focamos muito também na melhoria da frota, seja veículos para extensão rural, como máquinas e equipamentos agrícolas, sempre buscando humanizar a mão de obra, porque a forma com que o conhecimento chega até a propriedade rural é através do extensionista, da extensionista. E o carro passa a ser uma ferramenta de trabalho. Então, tivemos como meta a renovação de veículos. Conseguimos, nesses 4 anos, adquirir 294 veículos, mais de 90% de todo o recurso com recursos próprios da empresa. E como que nós conseguimos fazer isso? Fazendo leilão de veículos que não estavam mais em condições, através de captação de recursos das políticas públicas, royalties, excedentes daquilo que a pesquisa produz. Fizemos, de fato, uma gestão econômica eficiente a ponto de fazer esta grande renovação de frotas. Equipamos basicamente todos os laboratórios, que são mais de 42 laboratórios que a EPAGRE tem e que estão a serviço da sociedade catarinense, como análise de água, de solo, de produto químico, fitopatologia, entomologia. Então, hoje nós temos a certeza que os nossos laboratórios estão com os equipamentos mais modernos possíveis para bem atender a sociedade catarinense. Mas tivemos muitos outros investimentos também na gestão da empresa. Aplicamos uma metodologia gerencial, tivemos destaque nacional e estadual na forma de gestão da empresa, mas focamos muito no mapeamento dos processos internos. E por que eu gosto de dizer isso? Quando nós assumimos a EPAGRE em 2019, nós sempre tivemos muito claro aonde que a gente quer chegar. O que a gente quer para a empresa? Sustentabilidade, vida longa, sim, e precisamos de renovação. E a EPAGRE encerra 2022 com a abertura de um concurso público. O que isso representa para o futuro da empresa? Representa a vida longa, né? Então, esse concurso público, ele traz para a EPAGRE, traz para a sociedade catarinense, traz para a agricultura catarinense a certeza de que o Estado tem um olhar a quem produz. Bem, para encerrar essa nossa conversa, qual é a mensagem que você deixa aí neste fim de ano para os nossos agricultores, pescadores, para os catarinenses, enfim, para toda a sociedade brasileira que acompanha e faz parte do trabalho da EPAGRE? Nós estamos finalizando o ano, mas para mim é mais do que um ano. É a finalização de uma gestão de 4 anos. E a mensagem é que a gente possa continuar fazendo aquilo que, como agricultores, que como representantes do setor, que como extensionistas, pesquisadores, funcionários da área meio, nós sempre fizemos. É continuar semeando, é continuar plantando. Plantando esperança, plantando amor, plantando dedicação, porque quem é do mundo do agro, da agricultura, da pecuária, sabe muito bem que não basta plantar, não basta semear. Tem todo um carinho, um cuidado, uma dedicação. Então, que a gente possa, além de sermos semeadores, sermos os cuidadores. Neste último programa de 2022, desejamos a você boas colheitas em 2023. Fartura no campo e na mesa. Tempo bom, investimentos e tecnologias para que a agricultura prospere ainda mais, sem agredir nossos recursos naturais.
Agradecemos a companhia neste ano e nos vemos no próximo. Até lá!